Olá, leitores! Bem-vindos ao canal Mundos Possíveis. Eu sou Ana Paula Rodrigues e o vídeo de hoje é a sugestão de leitura do romance Os Supridores, do escritor José Faleiro. Esse autor, cuja foto vocês verão aqui ao lado, é um jovem escritor. Ele nasceu em 1987 em Porto Alegre e já tem 3 obras publicadas. Sua primeira obra publicada foi em 2019, uma coletânea de contos intitulada Vila Sapo. Interessante perceber como esse título já desloca um pouco o leitor, não é, dos espaços habituais, tradicionais. Vila Sapo faz referência a essa vila, esse bairro periférico, lá na região, lá em Porto Alegre, onde o escritor nasceu e vive. Então, ele vai escrever as suas histórias a partir desse espaço. Em 2020, ele lança o seu primeiro romance, que é esse daqui, Os Supridores, pela editora Todavia, e de cara ele já vai ser indicado para a lista dos finalistas do Prêmio Jabuti, que é essa premiação super importante da literatura brasileira. Então ele ganha aí já um certo holofote, saem algumas resenhas, algumas publicações, alguns comentários sobre a sua obra, não é? Ele passa a fazer parte aí de uma certa maneira desse circuito das entrevistas e dos convites para falar nas escolas, nos eventos literários. E em 2021 ele já emplaca uma nova obra. Dessa vez uma coletânea de crônicas que tem um título muito interessante, que é Mas em que mundo tu vive? E é muito legal que o título seja uma pergunta, porque também rompe um pouco com essa passividade, esse lugar passivo do leitor, né? Que vai abrir o livro e vai receber ali as respostas, e vai receber as reflexões, e vai obter ali alguma informação. Então percebam que essa coletânea de crônicas começa com uma pergunta. É o leitor que precisa pensar primeiro quem ele é, onde ele mora, do que ele é composto, qual é o seu horizonte de perspectiva, horizonte de criação, de leitura do mundo, para depois entrar na obra. Então acho que o Faleiro é muito assertivo, muito feliz nos títulos das suas 3 obras, acho que elas fazem aí muito sentido. A primeira coletânea de contos, que é essa de 2019, foi republicada agora em 2022 pela editora Todavia, que é a editora que publicou Os Supridores e a coletânea de crônicas. Então as 3 obras agora são facilmente encontráveis, aí dá pra gente acessar com bastante facilidade. Bom, vamos para o livro, não é? Para quem me acompanha aqui no canal, já assistiu outros vídeos, outras sugestões de leitura, sabe que eu gosto de entrar na obra pelo título, pela capa, pelas possíveis reflexões e questionamentos que esses elementos pré-textuais já podem nos apontar, não é? Se você está chegando agora, é o primeiro vídeo aqui no canal, te convido a já se inscrever, não é? Para receber as notificações dos próximos vídeos, a me contar aí de onde você é, de onde você está assistindo essa sugestão de leitura. Bom, o título é Os Supridores. Vamos pensar que o Brasil é enorme. Aqui em São Paulo, por exemplo, essa profissão, o supridor, tem outro nome. Aqui em São Paulo a gente chama de repositores. Aquelas pessoas que trabalham no supermercado repondo os produtos na prateleira, trazendo do estoque, organizando as prateleiras. Então eles repõem essa ideia, pelo menos aqui em São Paulo onde eu moro, é assim que a gente chama essas pessoas. Mas lá em Porto Alegre, eles são chamados de supridores. Então a história, o enredo vai acompanhar aí um período de tempo na vida de 2 rapazes que são supridores, eles trabalham nessa função num supermercado lá em Porto Alegre, não é? E aí, imagino que em outros lugares do Brasil devem haver outros nomes para esse mesmo trabalho. Se você é de outra região e não chama nem de supridores nem de repositores, conta pra gente aí nos comentários como é que a gente chama essa profissão. E aí é interessante a gente pensar, não é? Toda vez que a gente vai ao supermercado, qualquer supermercado, pequeno ou enorme, tem alguém lá que está fazendo esse trabalho, né? As prateleiras não se enchem sozinhas. Quantas vezes a gente para pensar nos supridores ou nos repositores? Quantas vezes a gente realmente presta atenção no trabalho deles? Será que é só quando falta alguma coisa na prateleira que a gente fala, nossa, cadê tal coisa? Não tá aqui. Ah, então acho que eu vou perguntar para alguém. E aí você lembra que existe alguém que faz isso? Então é interessante trazer para o centro da discussão, trazer para as páginas do livro
essas pessoas que, em geral, são invisibilizadas, né? Que a gente não pensa nelas, não vê, passa pelo supermercado, passa por elas no corredor e muito provavelmente a gente não para pensar que elas estão ali trabalhando, o que elas estão fazendo. Então já é um ponto de partida interessante. Agora, olhem a capa, né? Claro que a imagem do vídeo, né, as cores, elas ficam um pouco diferentes aí do que a capa, mas acho que vocês conseguem perceber que ela tem um certo tom de amarelado, não é? A gente tem essa foto do que seria a frente de um supermercado ou de um mercado, com esses carrinhos todos bagunçados, vazios, jogados aqui, uma coisa meio caótica, ninguém arrumou ainda, talvez os supridores estejam ocupados aí com outras tarefas, não conseguiram arrumar os carrinhos ainda. Observem que parece uma foto antiga, não é? E a gente tem aqui embaixo, no pezinho da foto, uma data. Para quem como eu, não é? Assim, é dos tempos passados, antes dos celulares tirarem fotos de tudo e a gente não carregar mais máquina fotográfica, para quem é desse tempo, lembra que nas antigas máquinas digitais, né, e nas máquinas mais antigas, a gente tinha essa função de colocar a data na foto. E aqui a data é 27/6/2009. Então percebam que a capa do livro já nos diz onde vai se passar uma grande parte dessa narrativa, que é no supermercado, que é sobre a vida dessas personagens, os supridores, e a capa também já nos traz a referência da temporalidade. Quando que essa história acontece? Ela começa em 2009. Então a gente vai acompanhar a vida desses dois jovens supridores que trabalham juntos nesse mesmo supermercado a partir do ano de 2009, não é? Então a gente precisa fazer esse deslocamento temporal. Não é agora, 2022. Preciso voltar um pouco, pensar no que era 2009 e é a partir desse momento que a história vai ser narrada. Então vejam quantos elementos a gente já consegue vislumbrar, a gente já consegue prestar atenção a partir do título e da capa. Adorei essa capa, projeto gráfico ótimo, gostei muitíssimo. Bom, então vamos lá. Para quem também me acompanha aqui no canal, sabe que mais importante do que a minha opinião é a leitura do livro, né? A gente gosta do livro porque o livro é bom, porque a gente gosta daquela voz narrativa. Então eu queria ler para vocês alguns pedacinhos. Eu queria ler muitos pedaços, mas eu vou aqui me conter e vou ler só uns pedacinhos pequenos. Uma coisa que eu queria chamar atenção também eu queria chamar atenção para os títulos dos capítulos. Já vou contar agora, né? Cada título, ele vai ser importante não só para a gente ter uma ideia geral do que vai ser aquele capítulo, mas a voz narrativa vai incorporar aquele título no próprio texto. Claro que eu fui perceber isso, sei lá, no terceiro capítulo, e aí a partir do momento que a gente percebe isso, eu já fazia a leitura procurando, onde será que vai aparecer esse fragmento? Como é que ele vai ser utilizado na estrutura do capítulo? Será que é o narrador que vai falar? Será que é a personagem que vai falar? Então eu já aviso para vocês ficarem atentos desde o começo. O primeiro capítulo é intitulado Assunto Desagradável. Né? Você fala, nossa, já vai começar com um problema. E é isso, o primeiro capítulo vai nos trazer a figura do gerente do supermercado, né, do mercado onde trabalham as nossas personagens principais, e ele tem um problema ali para ser resolvido com o chefe dele, que é uma espécie ali de diretor-geral daquela região. Então a gente tem um primeiro problema que precisa ser resolvido, e aí o segundo capítulo, que é intitulado Sonho de Riqueza. Quem é que tem um sonho de riqueza? Né? O que é um sonho de riqueza? O que é riqueza? Para você, para mim, para essas personagens? Não sei, é para a gente pensar, né? Percebam que tudo vai gerando possíveis questionamentos. Então, eu queria começar fazendo a leitura do primeiro parágrafo do segundo capítulo, que aqui no meu livro está na página 18. Então, vamos lá. Sonho de riqueza. Um território vasto, localizado no extremo leste de Porto Alegre. Um território que, arrastando-se num moroso processo de urbanização, ainda apresentava muitos vestígios de seus remotos tempos rurais. Um território onde ainda era possível ver, a olho nu, a Mata Atlântica virando fumaça de pouquinho em pouquinho. Onde ainda era possível acompanhar, em tempo real, a ação corrosiva da metástase civilizatória trazida nas caravelas havia mais de meio milênio. Um território repleto de colinas,
pelas quais subia e descia e zigue-zagueava, como uma montanha-russa gigante. A estrada João de Oliveira Remião. Assim, podia ser descrito um dos maiores bairros da capital gaúcha, a Lomba do Pinheiro. Então é interessante a gente perceber que o nosso narrador, a nossa voz narrativa aqui, nos apresenta o espaço. E não é só uma descrição do espaço, mas é uma descrição de como esse espaço vai sendo construído. E aí é interessante a gente ir percebendo as muitas camadas na construção desse espaço. Percebam que o narrador foi buscar lá nas caravelas, né? Essa primeira chegada da tal civilização e vai passar pela construção das cidades e das estradas e a destruição da Mata Atlântica, e ele vai contando como é que esse grande bairro, chamado a Lomba do Pinheiro, vai se constituir a partir das muitas vilas, das muitas pequenas vilas que vão surgindo, e aí, nomeadamente, a Vila Viçosa e a Vila Nova São Carlos. E aí é muito legal, porque não sei vocês, mas eu quando eu tô lendo um livro que tem como espaço o espaço de São Paulo, que é a minha área de ocupação, eu imagino, eu sei como são os espaços. Quando eu leio um livro que é de outro lugar, eu vou procurar no Google. Então eu fui procurar no Google como é que se dá esse mapa, como é que são essas casas, como é que são essas ruas, para ir compondo também na minha cabeça esse outro repertório de imagens que não é exatamente o que eu tenho da minha realidade, apesar de termos muitíssimas coisas em comum, não é? Então, quando a gente tem essa descrição desse espaço e de como ele vai sendo constituído, a gente começa a perceber uma macroestrutura, não é? E aí eu vou ler aqui mais um trechinho. A história da Viçosa remonta a meados da década de 1970. Foi mais ou menos por essa época que dezenas de famílias se reuniram e compraram terras pertencentes a um certo Rafael da Silva Filho, onde se estabeleceram e começaram a rascunhar a vila. Pouco tempo depois, no início dos anos 1980, uma certa Judita Áurea Bastos, proprietária de terras vizinhas, vendeu-as ao Departamento Municipal de Habitação. O órgão público, por sua vez, reassentou nessas terras o numeroso pessoal deslocado da antiga Vila São Carlos, que tinha dado lugar à construção de um terminal de ônibus no outro canto da cidade. E assim surgia, pertinho do rascunho da Viçosa, um outro esboço de vila, o da Nova São Carlos. E aí o narrador vai contar pra gente que é no encontro dessas duas vilas, né, que vai nascer uma outra vilinha, que é a Vila do Sapo, que é essa região na qual o nosso escritor nasce, e também a partir dali que vai ser narrada essa história. E aí é interessante a gente perceber algumas coisas, né? Quando a gente pensa nesse espaço que está sendo narrado, que está sendo construído, cuja história nos está sendo contada, porque percebam, não é só a história dos personagens, mas é a história desse espaço, como é que surge esse espaço, como é que ele é criado, com quais objetivos, quem são as pessoas que são colocadas para morar ali. É interessante porque isso reverbera de uma certa maneira, ou ecoa, ou faz lembrar outras obras literárias que também construíram e nos contaram a história dos seus espaços, não é? Então, quando a gente pensa, por exemplo, no livro Cidade de Deus, do Paulo Lins, existe no começo da narrativa uma cena, né, em que o nosso narrador também descreve como que aquela favela foi surgindo. Como é que os habitantes de uma outra área que tinha sido alagada numa enchente, como é que aqueles que tinham perdido tudo, como é que eles são levados, como é que chega o caminhão com as coisas, com as pessoas, como é que aquilo é jogado, aberto, as pessoas são jogadas naquela área e tem que se virar, não é? Se a gente for um pouco mais para trás, a gente vai encontrar lá no diário da Carolina Maria de Jesus, que a gente tem vídeo aqui no canal, como ela conta o surgimento da favela, onde ela vai morar, ali na região que hoje está o estádio, né, da Portuguesa, mas na beira da Marginal Tietê, que não existia Marginal Tietê. Então ela vai contar como é que ela chegou ali, como é que aquelas pessoas chegaram ali, como é que aqueles barracos começaram a ser montados, quem eram aquelas pessoas. Então percebam que o faleiro
ele entra, de uma certa forma, nessa linhagem de escritores que estão contando as suas histórias, contando as histórias dos seus lugares e que são lugares marginais no sentido de estarem à margem. Não são os grandes centros, não é? Não é o centro de São Paulo, não é o Rio de Janeiro do Leblon, das novelas. Eles estão contando as histórias de outros Brasis, que muitas vezes, né, vão ficar de fora, muitas vezes, tipo todas, vão ficar de fora das grandes publicações, das grandes editoras, não é? Do cânone, digamos assim. Então a gente tem uma linhagem aí de escritores que está tentando descrever esse espaço e que está fazendo isso faz muito tempo, mas nem sempre conseguem o espaço que merecem, não é? Vamos pensar que a obra da Carolina Maria de Jesus foi reeditada agora, né? Mas quantos anos se passaram? Quanto tempo ela precisou ficar no ostracismo? Durante quanto tempo a obra dela foi renegada para que agora ela esteja aí ocupando um espaço? Eu espero de verdade que para o Faleiro esse espaço realmente de publicação, de aparecer, de estar na mídia, de contar a sua história, de nos permitir ouvir a sua voz, que esse espaço realmente seja muito maior e chegue muito antes, né? Aí o nosso narrador continua contando aqui como é que surge esse bairro, né? Como é que cada vilazinha, que são essas, é o que a gente chama aqui de favela, né? O que são essas regiões periféricas, como é que elas vão surgindo e se juntando, né? Porque uma vai crescendo e vai juntando cada do lado e vira tudo uma coisa só. E aí continuo na página 19 ainda nesse segundo capítulo. E era ali, naquela estreita baixada espremida entre a Vila Viçosa e a Vila Nova São Carlos, nas entranhas da futura Vila Sapo, era ali que o jovem Pedro dormia e acordava, noite após noite, dia após dia, desde que se entendia por gente. Foi difícil, mas o rapaz conseguiu vencer a forte vontade de faltar ao serviço naquela segunda-feira, 2 de fevereiro de 2009. Então fomos finalmente apresentados aí a nossa personagem principal, que é o Pedro. A outra personagem principal é o Marques, eles são dois amigos que trabalham juntos nesse mercado. E uma coisa que é muito interessante é a maneira como o Pedro olha para o mundo, olha para a sua realidade e questiona tudo. Fica muito bravo porque ele fuma os piores cigarros, porque ele tem as piores roupas, porque ele mora num lugar cuja porta não fecha, que a fechadura quebra, ele não tem dinheiro para consertar a fechadura. E não é só a constatação, mas é o questionamento. É isso que vai, de uma certa maneira, trazer a humanidade dessa personagem. Uma personagem que olha para si mesma, que olha para sua vida, que olha para a fechadura quebrada na mão e fala: por que é assim? Né? Por que não é de outro jeito? Então esse questionamento é uma parte muito importante. E aí, vou ler mais um trechinho, né, 2 páginas para frente. Ainda é o Pedro, né, tentando sair de casa, conseguiu sair de casa, está tentando chegar no trabalho, no mercado. E aí, vou ler mais esse trechinho para vocês. Enquanto se arrastava de má vontade para o ponto de ônibus, subindo a Nova São Carlos, Pedro pensou consigo mesmo, mais uma vez, que tinha que dar um jeito de ficar rico. Essa ideia andava atormentando-o muito ultimamente, e ele já estava achando que jamais ficaria em paz se não realizasse o sonho. Seus bisavós tinham sido pobres a vida inteira. Seus avós tinham sido pobres a vida inteira. Seus pais tinham sido pobres a vida inteira. Até onde iria isso? Se era verdade que a riqueza, ou pelo menos uma vida digna, podia ser alcançada com muito trabalho e dedicação, então o que estava acontecendo? Ele tinha dado o azar de nascer numa família de grande tradição na vadiagem? Era essa a explicação para a pobreza em que vinha derramando-se seu sangue através dos tempos? Gerações e gerações de preguiçosos que mereceram as condições humilhantes em que nasceram e viveram? Não, claro que não. Todos os seus ancestrais tinham trabalhado muito ao longo da vida. Tinham pertencido à classe social que mantinha a merda do país funcionando. E se sempre foram pobres, era porque devia haver alguma coisa errada. O erro deles talvez tivesse sido respeitar demais a lei. Tudo bem. O ciclo de pobreza terminaria nele. Ele se tornaria rico.
Como? Isso não importava. Ou importava? Suspirou longamente, amofinado. Então é interessante a gente ir percebendo como essa personagem vai sendo construída, não só a partir do espaço em que ela habita, do que ela faz, dessa ocupação, desse trabalho que tem como supridor, mas também a partir das suas reflexões, que são fruto das leituras que essa personagem faz. Personagem que está na casa dos 20 anos, ele é descrito ali como um jovem, não é um adolescente, é um jovem que abandonou o ensino, abandonou a escola regular, pública, onde estudava, não aprendia nada. Então ele parou de estudar para trabalhar, para ajudar a sustentar a pequena casa em que mora com a mãe e tá nessa vida, não é? Trabalha só para ter o mínimo que comer, não sobra nada para nada. A mãe trabalha o dia inteiro também e o que recebe é aquela mixaria. Então essa personagem que olha para essa mãe e questiona, que olha para o seu dia a dia e questiona, que olha para as coisas do supermercado e questiona, que passa de ônibus pela avenida que tem a casa dos ricos e questiona, essa personagem questionadora vai ter voz na narrativa. E aí eu queria entrar com vocês um pouquinho em alguns aspectos estruturais que vão ajudando a gente a perceber e a entender essa obra. Um primeiro aspecto que vai chamar a atenção é a voz do narrador, que é essa voz que domina a norma culta da língua portuguesa, é essa voz narrativa que olha de fora a situação, né? Um narrador onisciente que sabe o que a personagem sente, que sabe o que a personagem fez, que sabe o passado da personagem, que às vezes parece que sabe também o futuro dessa personagem. Então a gente tem essa voz de uma certa maneira distanciada, mas que não julga. Não é um narrador que julga, né? Que fica dando opinião de valor sobre as ações das personagens. Ele tá ali, ele vai narrando, quase que um narrador canônico, assim, né? Que tá olhando e narrando. Mas a gente tem a voz das personagens, longos diálogos extensos, em que a personagem do Pedro e a personagem do Marx, que são esses dois amigos, que as personagens dos outros colegas de trabalho, que a personagem da mãe, todas essas personagens têm voz, longos diálogos nos quais a gente escuta a voz dessas personagens, que obviamente não vão usar o padrão norma culta da língua portuguesa, que obviamente vão usar inúmeros palavrões, que obviamente vão utilizar o linguajar do dia a dia dessas pessoas. Então é interessante a gente ir percebendo como isso vai construindo essa narrativa que parece que é uma gangorra, mas que traz um equilíbrio muito grande. A própria questão da língua, do uso da língua, das palavras, da origem das palavras, essas questões aparecem na voz do personagem Pedro. Porque ele é um menino que leu muito, que lê muito, que tem muito apreço pelas palavras. Então ele mesmo questiona, num determinado momento da obra, uma outra personagem também questiona o fato deles serem supridores. Porque o que é suprir uma necessidade? O que é suprir alguma demanda, um desejo? Não é? Esses meninos que trabalham no supermercado, eles estão suprindo as prateleiras com os produtos, mas que outras coisas eles podem suprir? Coisas que são importantes para eles, coisas que são importantes para os outros. Então a questão da língua, da palavra, ela vai trazendo camadas, né? Camadas de interpretação. Existe uma ironia muito interessante no narrador, existe um certo humor ácido da personagem, desse menino Pedro, que olha para essa situação e consegue tirar ali eventualmente um certo humor, porque também se não for isso, vai fazer o quê da vida? Então a gente vai percebendo como a língua e os comportamentos das personagens vão criando essa trama narrativa que é muito interessante, né? Já falei dos subtítulos, então fiquem atentos para o subtítulo de cada capítulo, como é que aparece na narrativa. Falei da humanidade das personagens, dessas personagens que vão... O que elas querem, né? Elas querem ganhar dinheiro. E elas já entenderam que trabalhando como supridores no supermercado, isso não vai acontecer. E aí elas precisam de um novo jeito. Qual é o jeito que esses meninos da periferia vão dar para ganhar dinheiro? Não é? Vou contar porque está escrito aqui já na contracapa do livro, tá? Então não é assim um super spoiler. Eles vão começar a vender maconha.
Porque eles vão perceber que existe uma demanda bastante grande na região em que eles moram e não tem ninguém suprindo esta demanda. Então é isso que eles vão fazer, mas assim, entre ter a ideia, traçar o plano, colocar o plano em prática, vão se passar aí muitas e muitas e muitas páginas e a gente vai acompanhando as aventuras desses meninos para tentar colocar esse plano em prática e alcançar o objetivo, que é ganhar muito dinheiro. Obviamente que a gente vai ter uma série de reviravoltas na narrativa, e aí tem uma outra questão estrutural que é muito interessante, que é a agilidade do livro. Então ele tem muito uma cara de filme, cara de roteiro, porque vai acontecendo um monte de coisas e aí a leitura é muito rápida, é aquela leitura que você acaba um capítulo e fala, e agora, né? E aí você quer entrar no outro capítulo porque ficou faltando resolver o assunto e um capítulo puxa o outro. Então estruturalmente ele é uma leitura muito ágil, muito rápida, como tem muitos diálogos, páginas e páginas de diálogos, isso também deixa essa leitura muito rápida. Eu li na internet, em algum lugar, que já existe uma proposta, uma intenção de transformar o livro num roteiro de audiovisual, que a notícia é um pouco antiga, mas enfim, não se sabia ainda se uma série ou se um filme, mas acho que tem tudo para ser um super sucesso, né? Uma adaptação aí que traga essas questões humanas das personagens, que não perca, não é, essas camadas, tem tudo para dar certo, porque é um roteiro muito ágil que traz reflexão e ação, numa medida muito equilibrada, porque a gente pensa muito, fica com raiva, mas você quer saber o que vai acontecer, então você continua na leitura. E já nos encaminhando agora para o final dessa sugestão de leitura, eu queria retomar uma fala do Itamar Vieira Júnior, maravilhoso escritor do Torto Arado, que esteve na Festa Literária de Paraty, agora recentemente, e aí ele disse o seguinte, vou colocar aqui para vocês lerem junto comigo. O país, está falando do nosso Brasil, o país foi forjado para ser uno, e não é. Talvez nunca venha a ser. Seria muito importante que nós pensássemos o Brasil como muitos Brasis. Esses signos do que chamamos de um Brasil único são também a marca da violência que nos atravessa há muito tempo. E eu pensei, quando eu li essa frase na internet, fiquei pensando que esse livro do Faleiro se encaixa justamente aí, nessa possibilidade de nós termos essas pessoas que são sobreviventes de todo tipo de violência e que fazem esse país. E aí a gente conhece esse país a partir dessas histórias, assim como a gente conhece muito do Brasil Profundo a partir do Torto Arado do Itamar Vieira Júnior, assim como a gente conhece o Avesso da Pele a partir do Jefferson Tenório, que é também de Porto Alegre. Então penso que esses 3 escritores, nesse momento, nesses últimos 2 anos, porque é o período dessas publicações, esses 3 escritores têm mostrado pra gente o quão diferentes são esses Brasis e o quanto a academia, os prêmios, o cânone, a lista das universidades, os professores, né, inclusive do ensino médio, o quanto todos nós precisamos olhar para esses Brasis. O quanto a gente precisa largar a mão dessa história de um Brasil uno, único, igual para todo mundo, porque não é, não é? Então eu super convido os meus colegas professores de ensino médio, não só da área de linguagens, viu? Estou falando também com os professores de história, sociologia, de filosofia, de geografia, porque ler isso daqui é entender esse país para muito além dos livros didáticos. Ler isso daqui com os alunos de ensino médio na sala é possibilitar que os alunos também possam se reconhecer e reconhecer outras realidades, e para a gente pensar como as nossas cidades são construídas, por que elas são construídas assim, por que as nossas personagens têm destinos tão já pré-estabelecidos, por que tem que ser assim, o que a gente espera do destino dessas personagens. Então o que não falta aqui é pano para manga para reflexão. Então eu espero que vocês tenham gostado da sugestão de hoje, espero mesmo que vocês procurem o livro, que leiam. Para quem já leu, conta aqui nos comentários o que vocês acharam, como é que foi a experiência. Para os colegas professores que estão trabalhando com esse livro, conta pra gente aqui nos comentários como é que tem sido essa experiência e a gente vai compartilhando, né? A gente vai compartilhando essa rede aí de Brasis
possíveis. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa aí o seu like, curte e compartilha. Compartilha para que mais pessoas possam conhecer esse e tantos outros mundos possíveis. A gente se vê na próxima leitura.